Olá, estamos começando pela sua TV Diário, Esporte Diário. Essa edição, né, uma nova edição para você. E vamos destacar os seguintes assuntos. Seleção brasileira feminina de futebol dá adeus às Olimpíadas. Perde para a Suécia, né, nos pênaltis e foi eliminada. Vôlei feminino também decepciona e fica fora do quadro de medalhas. Vamos falar também sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B e também da Série C. Vamos falar também sobre o julgamento do triangular final da Série B do Campeonato Estadual, que pode acontecer a partir do dia 25. Isso porque o STJD marcou o julgamento para o próximo dia 25, que vai acontecer em São Paulo, uma vez que as Olimpíadas não está tendo condições, né? Está em recesso no Rio de Janeiro e vai ser julgado em São Paulo. Na bancada comigo, o jornalista e também produtor do programa, Nicolas Abreu. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Ailton. Olá, você ligado aqui na TV Diário, no Esporte Diário. Um dia de luto, né? Vamos dizer assim, luto esportivo relacionado ao Brasil, né? Não é à toa que eu tô de preto aqui, Ailton. Tá certo. Mas tem algumas considerações a fazer sobre essas eliminações, principalmente do vôlei feminino, mas daqui a pouquinho eu falo melhor sobre isso. Então tá, vamos começando a falar sobre a seleção feminina de futebol, né, que acabou sendo eliminada e não vai disputar medalha nas Olimpíadas. Perdeu para a Suécia que jogou com o regulamento debaixo do braço, né, não atacou muito, ficou só esperando aquele famoso contra-ataque, aquela uma bola para matar o jogo, não conseguiu naturalmente e nas cobranças das penalidades foi mais feliz do que a seleção brasileira. A seleção brasileira na primeira fase da competição fez gols contra a Suécia, um de 5-1, o outro de 3-0, só contra a África do Sul, na última rodada da classificação, não fez gol. Gastou os gols todinho, a artilharia, a potência de gols na primeira fase, faltou na segunda fase, ou na fase de mata-mata, já que conseguiu a classificação né, que seria para as semifinais, né, através de penalidade contra a Austrália e também, né, nos pênaltis, ontem acabou sendo eliminado. Fez gol demais na primeira fase e faltou no segundo? Acho mais do que isso até. A seleção brasileira feminina, de acordo com as partidas, né, demonstrou uma deficiência técnica, no sentido de você não ser tão previsível assim. Com a saída da Cristiane, principalmente, isso ficou mais nítido. Faltou uma presença diária dentro da seleção feminina nas últimas partidas. E isso se deve à lesão da Cristiane. Então, é algo que tem que ser analisado um pouco mais especificamente. A ausência da Cristiane foi primordial, sim, para você perder ali a presença diária e ter mais possibilidades de marcar os gols. E além disso, a Marta não fez, né, uma Olimpíada ao que esperava o torcedor brasileiro. Ela não conseguiu sobressair. Não estou jogando na conta da Marta, não. Até porque a seleção brasileira feminina, todos os nossos programas aqui, a gente destacou isso, que a seleção brasileira feminina teve atuações bem mais coletivas do que a seleção brasileira masculina. E isso deve ser ressaltado de acordo com toda a competição que foi disputada pela seleção brasileira feminina. E já vejo uma evolução em relação a você ter agora a seleção feminina permanente, ao contrário de montar ali um apanhado de jogadores. Isso tem que ser levado também em conta. Agora, Nicolas, nessa situação da gente ver a seleção brasileira feminina jogando, claro que o Vadão pegou aquilo de melhor que ele tem para a disputa da competição, mas faltou algum treinamento para quebrar as barreiras, ou seja, trabalhar aquele famoso ferrolho que a gente fala, que as equipes fazem jogando atrás da linha da bola, ou seja, criar jogadas para que pudesse fazer o desbloqueio, ou seja, entrar com qualidade na área adversária. Faltou esse trabalho ou foi ansiedade de fazer o gol, porque precisava, estava diante da torcida no Maracanã, de conseguir o resultado positivo, foi isso? Ou
simplesmente a seleção não treinou esse tipo de trabalho, não fez esse trabalho para poder, quando se pegasse uma retranca, ou pensou até mesmo, nós ganhamos fácil, de 5-1, não vai ser, é claro, não estava pensando que fosse dar outra goleada, mas que poderia ganhar com tranquilidade, ganhar fácil o jogo de ontem. Eu acho que essa questão de não ter sido trabalhado a parte coletiva eu já não concordo tanto, porque ficou claro, né, que a seleção feminina conseguiu... Não é o lado coletivo que eu estou dizendo. Estou dizendo trabalhar aquela situação assim, de vamos fazer o treinamento. Como a gente já falou aqui, que aí eu estou colocando a culpa no Vadão, não. Mas claro, é de todos os treinadores. Eles não trabalham. O quê? Por exemplo, se qualquer time brasileiro vai jogar contra o sul-americano, certo? Principalmente os argentinos, paraguaios e uruguaios, quando o time está ganhando de 1-0, o time adversário está ganhando de 1-0 e que alguém é expulso, eles fazem uma marcação em volta da grande área que raramente um time brasileiro consegue penetrar com jogada. A não ser jogo aéreo, faz o gol, rebate. Agora, jogada trabalhada não faz. Não tem esse tipo de treinamento. Será que faltou esse tipo de treinamento na seleção para poder quebrar, né? Quebrar esse ferrolho? Encontrar uma saída, né? Isso, trabalhada, que eu quero dizer. Não é no abafa, jogar a bola para cima, jogar a bola na área, para tentar um bate-rebate ou um cruzamento de cabeça fazer o gol. Isso é um ponto importante. Isso não é exclusivo só da seleção brasileira feminina, não. Né? Dos times brasileiros. Dos times brasileiros. A forma de treinamento no Brasil é muito parecida nesse sentido. Claro que tem algumas exceções, mas eu já vejo também, Ailton, um pouco mais... Essa parte do trabalho da seleção brasileira feminina permanente está começando agora. Sim. Né? Como a gente veio falando aqui. Antigamente era um apanhado. Tinha Olimpíada, tinha Mundial de futebol feminino. Ia lá, chamava uma que estava na Suécia jogando, uma que estava nos Estados Unidos. Não tinha uma liga nacional. 30 jogadores da seleção brasileira, claro que estou fazendo uma brincadeira aqui, né, que geralmente são 300. 30 jogadores da seleção brasileira parada, que não tinha clube, não tinha dinheiro, tinha que fazer outra coisa na vida, né? E isso prejudicava bastante, né? Bom, com certeza. A seleção brasileira feminina. Então, isso pode ser trabalhado, né, um pouco mais com o tempo. Sim, eu concordo, né, que existe muito mais ansiedade de resolver as coisas da hora que existe dificuldade do que algo mais técnico, algo mais trabalhado quando se há dificuldade ocasionada por outra seleção. Vejo muito chutão, vejo aquelas jogadas de chuveirinho na área, de cruzamento. Isso então, a gente que assiste futebol brasileiro... E aí você tem um detalhe, aí você tem uma situação que é mais complicada ainda. Você tem esses cruzamentos na área, né? Quando está com esse ferrolho, quando está com essa proteção toda, que acontece pelo time adversário. Não treina isso. Às vezes, veja só, às vezes eu vejo o treinamento, estou falando numa boa, claro que cada um é treinador, eu não sou treinador de futebol, não pretendo ser, né? Escolhi outra profissão. Agora, o mais interessante é o seguinte, você já viu o treinamento de cruzamento na área? O cara pega a bola, bota o lateral, o meia para cruzar a bola na área, o zagueiro, às vezes testa a bola para trás, ele vai lá para o outro lado, de onde está sendo cruzado. Não tem ninguém para repor a bola de lá para cá, porque você tem que fazer o posicionamento do seu zagueiro novamente. Porque aí ele para jogar, não, volta lá, aí o cara cruza de novo de lá, aí depois faz do outro lado. Não pode, tem sequência de jogada. Só pode parar o treinamento desse tipo depois que a bola for para a linha de fundo ou se o zagueiro der um chutão lá para frente. Por quê? Se o cara testa a bola, o cara, né, cruzou na área, né, imagina você de casa. O cara vai lá na meia esquerda, quase na linha de fundo, pelo lado esquerdo do ataque, ele faz o cruzamento na área. O zagueiro testa a bola, que vai quase na intermediária, ou próximo ali da entrada da área, pelo lado direito. Correto? Correto. Que às vezes o zagueiro toca a bola para ali. Aí tem que parar a jogada porque não tem ninguém ali para dar sequência na jogada. E no jogo não tem isso. Então você tem que estar preparado para que o posicionamento naquele momento do zagueiro virar o corpo na mesma hora para o cruzamento que pode vir. Ou se o camarada vai chutar para o gol para ele tentar chegar na reta da bola. E você não vê isso nos treinamentos. E ao contrário de outros esportes, como basquete, o próprio vôlei também, que você perde tempo, o futebol você não perde tempo. Você não perde tempo, é verdade. E assim você troca o jogador, ele está mal, você tira ele daquele porque ele pode voltar para descansar.
Daqui a pouco a gente vai falar da seleção feminina de vôlei. Isso. Inclusive, ontem assistindo a partida, a chinesa, a técnica chinesa, pediu tempo e esse tempo foi primordial para vencer no tie break. E só para a gente encerrar falando do futebol feminino, né? Sobre essa situação do futebol feminino, a gente vê o seguinte, né? Falando em termos, a gente viu, como você falou, uma Marta abaixo daquilo que ela poderia render, não jogou aquilo que a gente esperava. Você não viu a Marta, só teve um gol contra a Suécia, o segundo gol, que ela foi na linha de fundo e arrancou com a bola. Ela não tentou um drible na frente da área, ela não tentou carregar a bola, ela não jogou como a gente esperava que fosse jogar. Mas parabéns a si mesmo, a seleção feminina, que tudo bem se classificar para as Olimpíadas, está sempre disputando, está sempre ali entre as primeiras colocadas, classificou em todas as vezes que teve Olimpíadas, elas se classificaram e, infelizmente, é futebol, ou um esporte. Um tem que ganhar e o outro tem que perder. A Suécia jogou com o regulamento debaixo do braço, foi muito feliz. As jogadoras brasileiras, na hora da cobrança dos pênaltis, pareciam que estavam querendo entregar a bola na mão do goleiro, tudo na meia altura, correto? Todas as cobranças do Brasil foi na meia altura. E a goleira, que era alta, facilitou a vida dela. Correto? Enquanto que o time adversário botou bola no chão, conseguiu deslocar a goleira brasileira, né? E os dois pênaltis da Cristiane e a Andressinha, a Cristiane bateu no meio do gol. Se a goleira fica parada, ela apanha. Ela bota a mão assim, ela tira. Ou seja, muito mal batido os pênaltis da seleção brasileira. A outra, que a goleira do Brasil defendeu, foi no canto, ela teve que ir na bola e defender. As outras, a da Andressinha até que a goleira foi. Agora, a da Cristiane foi bater bola de segurança, mas bateu na mão do goleiro. Eu estava falando da Cristiane, né, da questão da presença de área, porque a Cristiane não conseguiu jogar exatamente aquilo que se esperava até também. E ficou com medo também. Com certeza. Ficou com medo de se lesionar. Ela ficou com medo. Mas... Ela entrou na prorrogação e ficou com medo de forçar e ficar de fora da final. Claro que ia acontecer isso. Exatamente. Você vem de uma lesão super complicada, como a dela, que nem era esperado que ela fosse jogar. É verdade. Foi na base da força, foi na base do empurrão, foi na base da garra, Cristiane, no jogo da seleção brasileira ontem, que acabou sendo eliminada. Mas parabéns, desde já, independente de qualquer coisa, são guerreiras. Só o fato de estar representando o Brasil na Olimpíada, sempre está buscando ali, ficando entre as primeiras, entre as quintas melhores, nas 5 melhores seleções do mundo, já está de parabéns. E a Suécia vai pela primeira vez à final. Ou seja, é futebol. Ou seja, um tem que ganhar e outro tem que perder. E olha, só finalizando, e olha quanto tempo a Suécia já tem uma estrutura no futebol feminino e olha quanto tempo tem a seleção brasileira masculina, a seleção feminina tem. Se você analisar isso, você vai ver bem como que mesmo assim a seleção feminina vem representando bem o Brasil. Antes de você falar dessa rede social para a gente poder ir ao break comercial, só para se ter uma ideia, a treinadora da Suécia, ela é bicampeã com a seleção dos Estados Unidos, amigo. Ou seja, conhece tudo de futebol feminino. Então, não é que o Vadão não conheça, mas você vê que perdeu com uma técnica que conhece. Jogou com o regulamento. Qual as redes sociais? Vamos lá, facebook.com/Esporte Diário TV, você pode mandar lá sua mensagem, ou no Twitter, twitter.com/Esporte Diário, ou você pode jogar lá, hashtag Jogo da Velha, Esporte Diário TV, e mandar sua mensagem aqui pra gente. E mandar o seu vídeo também, né? Tá valendo o seu vídeo da pelada, porque toda terça-feira ou durante a semana, se der um tempinho, a gente vai falar sobre os Peladeiros Futebol Clube, aquelas peladas que a gente gosta de ver, os amigos que gostam de brincar no final de semana. Vamos dar um primeiro break, vamos dar uma primeira parada do nosso programa, o Esporte Diário, que já volta já com outras informações dentro da TV Diário. Um instante só e já voltamos.